Difícil, irmãos, explicar a alegria, a emoção que a gente tem com tudo que nós pudemos testemunhar há pouco. Nosso coro de homens, coro feminino, já são bem conhecidos na sua dedicação. Mais uma vez, foram o que sempre nós temos testemunhado. Mas hoje tivemos a estreia aí do coro de jovens, né? Parabéns, jovens. Eu ia dizer a torcida do Flamengo, mas ó, acabou. Longa vida para vocês, viu? Deus abençoe. Outros jovens, aproximem-se, vai ter vaga. As crianças, então, não tem nem o que falar, não é? É difícil. O irmão Alcir está presente, estou vendo ele lá, depois de uma cirurgia complicada, difícil. Que bom vê-lo aqui, mano. Deus abençoe. Irmã Cátia Felizardo já está em casa, pastor Hélio está adoentado, né? Então são motivos de oração e também motivos de ação de graças. Pastor Flávio lembrou no momento de oração a experiência das mulheres que foram preparar o corpo de Jesus e encontraram o túmulo vazio. 3 são as mulheres que se destacam nessa situação: Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago. Essas mulheres vivem os 3 momentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Maria, mãe de Jesus, toma parte da primeira, da crucificação, mas não aparece no momento da preparação do corpo e nem da ressurreição, provavelmente porque estava por demais sofrida, não é? Pelo que estava acontecendo. Mas é interessante, irmãos, olharmos as experiências dessas 3 mulheres, porque elas perpassam os 3 maiores eventos do que aconteceu e que devem ser também as nossas experiências para que nós possamos compreender o que nós chamamos de cristianismo e para que o que nós chamamos de cristianismo possa estar inserido na nossa vida e na nossa história e que não sejamos, como tantos milhões são, de chamados cristãos nominais que nada mudam, que nada fazem de diferente, ao contrário, muitas vezes contribuindo para que o cristianismo seja visto de forma negativa pela sociedade ao redor. O fato é que essas 3 mulheres, elas vão participar da crucificação, elas vão participar do sepultamento, então da morte, não é, em termos definitivos de Jesus, mas vão participar também da sua ressurreição. E esses são, meus queridos, os 3 eventos, ou os 3 momentos, ou as 3 experiências pelas quais nós que nos dizemos cristãos temos de passar na nossa vida se realmente queremos ser pessoas que podem dizer que tiveram um encontro pessoal com Jesus, que entendem realmente o que Jesus significa para as suas vidas e para as suas histórias. Primeiro é a crucificação, que não pode ser visto tão somente como um fato histórico, é muito mais do que isto. Não basta ver a crucificação como um momento tremendo de dor e de sofrimento, a forma mais cruel que os romanos tinham para punir os criminosos, e a crucificação não foi invenção deles, eles tomaram isso de outros povos, mas eles faziam isso e sabiam executar isso muito bem. Há uma enciclopédia nossa que diz que, na verdade, é a forma mais dolorosa de se punir alguém, embora você possa lembrar realmente, de repente, alguma forma de tortura que possa até parecer mais dolorosa com a cruz, mas o problema da cruz era que era uma dor extensa, intensa, continuativa. Havia crucificados que ficavam 3 dias na cruz para morrer. Essa não é a experiência de Jesus, obviamente por causa também da providência de Deus. Mas não basta ver a cruz e lembrar a cruz apenas
como isto, um patíbulo de sofrimento, de tortura, porque se nós vermos a cruz por este ângulo, nós vamos ter em Jesus Cristo apenas um mártir. Jesus é muito mais do que um mártir. É preciso ver que a cruz aconteceu por nossa causa. A cruz foi por minha causa, a cruz foi por sua causa. Nós matamos Jesus. Eu tenho falado isso e às vezes algumas pessoas que reclamam disso. Eu já vi alguém já veio me procurar e para dizer, não, isso é muito duro, pastor. Mas por mais duro que seja, essa é a realidade, filhos. Eu matei Jesus Cristo, você matou Jesus Cristo. Porque foi o meu pecado, seu pecado, que o colocou na cruz do Calvário. Não foram somente os judeus e os romanos que o crucificaram, nós o crucificamos. Naquele momento, perpassando então toda a história, ultrapassando as fronteiras do tempo, Jesus estava sendo crucificado por mim e por sua causa. Por causa do que eu fiz, por causa do que você fez. Para que eu e você então tivéssemos a possibilidade de sermos reconciliados com Deus, através do perdão que se tem na cruz do Calvário e que só a morte dele na cruz do Calvário nos pode conceder. A cruz tem que ser olhada, então, desta forma, alguma coisa que tem a ver com a minha vida, alguma coisa que tem a ver com o meu destino aqui e na eternidade. Não foi só um fato histórico, não foi só a demonstração do absurdo humano, da estupidez humana, mas é toda a demonstração de uma indignação de Deus, que precisa punir ao seu Filho unigênito e, de certo modo, punir-se a si mesmo por causa dos nossos pecados. Aquelas mulheres tiveram essa oportunidade, elas viram a crucificação, elas testemunharam a agonia de Jesus Cristo, sua humilhação. A Bíblia diz que não havia em Jesus nada que o tornasse atraente. Com certeza, podem ter certeza que esse texto não está falando do Jesus que viveu antes da crucificação, pregando, subindo no Monte das Oliveiras, caminhando. Ele era um homem normal, devia ter algumas coisas atraentes na sua maneira de falar. Na obra Ben-Hur, que é uma obra, não é uma obra histórica, é uma obra de ficção, mas com muita propriedade, o autor da história fixa a importância do olhar de Jesus. Quando as pessoas não conseguiam, às vezes, tirar os olhos dos olhos deles. É possível que isso tenha realmente acontecido, mas na cruz a situação é diferente, queridos. Porque a situação de um crucificado, por mais que seja romantizado nos crucifixos, é bem pior do que aquilo. O crucificado era crucificado nu. Eles não podiam ter roupa porque as necessidades físicas ficavam descontroladas. Imagine então a figura de uma pessoa que tem suas necessidades físicas descontroladas. É a primeira coisa, alguém mal cheiroso, difícil de se aproximar. Foi isso que aconteceu com Jesus, não se iludam. E por quê? Porque eu pequei, porque você pecou, e porque nós precisávamos do perdão de Deus. E diz Anselmo, um dos grandes teólogos da Idade Média, que aprove a Deus ser a crucificação. Poderia ser por outro meio, mas nada representaria a dor do coração de Deus por causa dos nossos pecados, da decepção que ele teve com a criação da humanidade, embora sempre nos criou sabendo o que iria acontecer, mas do que ele faz então para dizer o quanto ele estava entristecido pela nossa conduta e o que teria de acontecer para que nós voltássemos a ser o que ele sempre quis que nós fôssemos, imagem criado à sua semelhança. Então elas viram a crucificação. É provável que nesse momento, quando elas viram, não entenderam o que nós também estávamos falando agora, um pouco mais adiante vão entender, mas elas nos trazem para esse momento de experiência, a crucificação, mas elas depois vão participar do sepultamento,
daquilo que dizia que Jesus estava definitivamente morto, que a morte o havia vencido, o que não era verdade. E aí começa, queridos, toda a mudança de toda a história, porque vão descobrir que Jesus não estava preso no túmulo. O túmulo estava cheio da glória de Deus, do poder de Deus, mas vazio da presença de Jesus. E elas vão testemunhar isso. E sabe, eu e você precisamos testemunhar isso. Testemunhar que nós cremos num Jesus Cristo que está vivo, que o túmulo de Jesus para nós está vivo. Buda tem o seu túmulo. No Oriente, Maomé tem o seu túmulo em Meca. Outros grandes fundadores de religião que merecem o nosso respeito, admiração, por muitas coisas interessantes e boas que ensinaram, mas estão nos seus túmulos. Jesus Cristo não. Jesus Cristo não. Aliás, os próprios muçulmanos dizem isso. Se você perguntar a um muçulmano, aonde está Maomé? Aonde está o corpo de Maomé? Está sepultado em Meca. E aonde está Jesus Cristo? No céu. Eles dizem, Jesus está no céu. Eles acreditam que Jesus é o 12º imame, que Deus não permitiu que os judeus o crucificassem e o levou direto para o céu, para que ele volte ao mundo e converta o mundo ao Islã. É o direito deles. Mas, de qualquer maneira, chega a ser curioso, porque o grande profeta deles, nesse caso, está abaixo de Jesus. Porque o grande profeta está sepultado, mas Jesus Cristo está no céu. Eles sabem disso. E é isso, essa experiência, essa realidade tem de fazer parte da nossa história. Nós seguimos alguém vivo. Nós não seguimos alguém apenas que dividiu a história. Nós sabemos, estamos em 2023, antes e depois de Cristo, mas não seguimos um personagem da história. Também não seguimos um fundador de uma religião. Nós seguimos alguém que nos reconcilia com Deus, porque é alguém que com a sua vida morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E quando nós falamos vida eterna, é vida que começa aqui. Por isso Jesus Cristo, quando entra na nossa vida, quando entra na nossa história, faz toda a diferença no que eu sou e no que eu estou fazendo. Jesus Cristo já está na sua vida, Jesus Cristo faz parte da sua história, mas há uma terceira experiência, não é? Que essas mulheres, então, vão ver. Descobrem que o túmulo está vazio e depois vão ter a experiência de ver Jesus ressuscitado. Fisicamente falando, queridos, nós não podemos ter essa experiência, mas nós podemos senti-la. Nós podemos perceber que Jesus está vivo, que Ele está conosco por meio do seu Santo Espírito e que é por isso que essa igreja existe. Que é por isso que nós estamos reunidos aqui nesta noite e fizemos tudo o que acabamos de fazer por causa dele, de Jesus Cristo. Ele é a causa de sermos o que somos e estarmos aqui nesta oportunidade. E nós temos certeza disso, Ele está vivo. Ele está vivo. E mesmo quando eu esteja diante, então, da morte, dos portais da morte, do desafio da morte, quem de nós não vai um dia estar diante dos portais da morte? Todos nós, sem exceção, de uma forma ou de outra. Mas com Jesus Cristo, os portais da morte se tornam, na verdade, na entrada para uma vida que não pode ser descrita com as palavras que temos em nosso vocabulário. Basta dizer que a palavra de Deus diz que os anjos vêm nos apanhar para estarmos com Ele para sempre e aguardarmos o dia da ressurreição. Ou você crê nisso, ou você, na verdade, vai ter que passar para o lado dos outros que dizem, isso é uma loucura, isso aí é uma coisa... Eu vou concordar com vocês, isso é uma loucura, é uma santa loucura. Por isso Paulo pregava que a cruz é loucura e escândalo para as pessoas, não tem outra explicação. Mas uma loucura e escândalo, ou coisa maravilhosa, que é saber, conhecer, poder crer que Jesus está vivo, que Ele está vivo, e que isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida.
Não vá para casa hoje, queridos, querida, sem ter também esta certeza. Não importa se você é batista ou não é batista, se é católico, se não é católico, se é de uma igreja a outra igreja, se é pentecostal ou não pentecostal, de igreja nenhuma, o que você precisa é ter Jesus Cristo. Jesus vai fazer diferença na sua vida, Jesus vai colocar no seu coração o desejo de se congregar com o povo dele, porque ele diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu lá estarei. Então é muito importante a nossa reunião para ele, Jesus Cristo, mas inicialmente a decisão que tem que ser tomada por você é esta: Jesus na sua vida, Jesus na sua história. Você precisa também testemunhar isto. A crucificação foi por minha causa, e entendi. A morte dele, que parecia ser a derrota dele, veio me mostrar que não, que o Senhor da vida não pode ser derrotado pela morte. Isso me enche de esperanças para viver esta vida, porque ele ressuscitou, e aí eu faço parte e experimento também a ressurreição. Inclinemos, irmãos, as nossas cabeças e vamos orar agora. Agradeça você, se você já tem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Agradeça isso. E confesse ao Senhor que você não tem muitas vezes, trabalhado para dizer aos outros sobre isso. Essa foi também uma das características daquelas mulheres. Elas receberam a ordem: vão e falem, fale com os seguidores, com os seus amigos, com os seus discípulos, que ele está vivo. Não tem como a gente guardar só isso para nós. Muitas vezes nós estamos negligenciando isso, Temos oportunidade de fazer isso no mundo inteiro, através da obra de missões. E quantas vezes nós não participamos da obra de missões da igreja, daquilo que o conselho missionário da igreja faz para que a palavra de Deus alcance o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, mais até os confins da terra. Peça perdão ao Senhor por isso, porque isso é negligência, é ingratidão. Talvez a sua vida esteja sendo pautada por condutas que não são aquelas que agradam ao Senhor, mas o amor de Cristo nos constrange. Então, por amor a Jesus, assuma com Ele um novo compromisso. Mas talvez você esteja aqui conosco nessa noite e sabe, lá dentro você sabe, que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, que Ele ainda não se tornou no seu Senhor e Salvador absoluto. Encarecidamente eu peço que você não deixe passar essa oportunidade. Eu não posso fazer você tomar esta decisão, não posso mesmo. Não é a minha oratória, não é a minha palavra que tem esse poder, está muito longe disso. Só o Espírito Santo de Deus é que pode. Ele que nos convence do pecado, da justiça, do amor de Deus. Mas Ele precisa que o seu coração esteja disposto a isso. Se houver alguém que esteja conosco nessa oportunidade, lá na galeria, aqui à direita, à esquerda, no anexo, que ainda não teve essa experiência, as pessoas estão orando, estão de olhos fechados, ninguém vai ficar olhando você, mas se você quer tomar esta decisão, levante a sua mão onde você está, porque eu gostaria de encaminhar você aos nossos pastores, para que nós possamos ajudar você nesta decisão. Se você está na internet, quiser tomar esta decisão, acesse aí o nosso chat, nos forneça uma maneira de nós nos comunicarmos. Não vou insistir, vou pedir apenas que o Cizinho nos ajude num cântico de uma estrofe só, de um hino que o Senhor coloque agora no seu coração. Eu vou ficar em silêncio enquanto os irmãos estiverem cantando. Se você quiser tomar esta decisão, faça isso agora, aonde você estiver.
sabor desta vida. Pastor Roberto, já tem uma irmã, temos. A morte ao teu lado chegar. Queridos, continue cantando e orando. Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, Você está afastado, excluído, fora da comunhão do Senhor. Não quer aproveitar também esta oportunidade? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Senhor, que o Teu Santo Espírito continue a andar em nosso meio, que ninguém volte para a sua casa sem a certeza de que Jesus faz parte da sua vida. Dê força a quem se decidir. Abençoa esta vida que tomou esta decisão a enfrentar as lutas que virão, na certeza de que não estará mais sozinho, que a presença de Jesus vivo estará na sua história, na sua realidade. Em nome dele nós oramos. Amém.